Essa imagem deve ser proibida em todo o território francês, eu sei, mas eu juro pra você que ela tem uma explicação plausível. Kylian Mbappé, considerado uma das maiores revelações do futebol francês, craque bilionário do endinheirado PSG e campeão do mundo pela França. Tudo isso poderia ser apenas uma história de cinema, caso tudo isso tivesse mudado no começo da sua carreira. E para explicar os rumos da vida de Mbappé, teremos de viajar mais precisamente a Camarões e Argélia. Apesar de Mbappé ter nascido em Paris, o seu pai, Wilfried Mbappé, nasceu em Camarões e migrou para a França logo depois. Ou seja, o lado paterno do atacante é camaronês. Por outro lado, a mãe de Mbappé, Faiza Lamari, é argelina, que também migrou para a França. Sendo assim, o atleta possui origens completamente africanas e de regiões diferentes da África. Além disso, Mbappé poderia escolher representar Camarões, Argélia, além da própria seleção francesa, ou seja, 3 seleções nacionais a seu dispor, em tese. Na temporada 2015-2016, o garoto iniciava sua carreira no Principado ainda tímido, começando como profissional no campeonato francês. Mas corta para 2017, o jovem Mbappé com apenas 18 anos, voando na sua principal temporada pelo Mônaco, chegando às semifinais da UEFA Champions League. Naquele ano, o valor do atacante já era estimado em 100 milhões de euros, um fenômeno predestinado, certo? Naquele mesmo ano, Camarões lutava por uma vaga próxima à Copa do Mundo e ainda remava para superar a ausência de Samuel Eto'o, aposentado da seleção alguns anos antes. Em março de 2017, Mbappé já havia sido convocado pela primeira vez à seleção francesa principal, e na época ele frustrou as expectativas dos torcedores camaroneses em contar com o futuro astro do futebol. Só que em 2018, as redes sociais em todo o continente africano explodiram com uma suposta entrevista de Wilfried Mbappé, e isso colocou fogo na discussão sobre o filho não ter defendido o país do seu pai, Camarões. No começo, eu queria que meu filho jogasse por Camarões, mas alguém da Federação Camaronesa de Futebol me pediu uma quantia em dinheiro que eu não precisava para jogar com ele. Os franceses não estavam cobrando nada. Mas, afinal, essa afirmação realmente existiu? Eu fui pesquisar na internet sobre o assunto e acreditem, procurei em português, procurei em francês, procurei até em inglês. E a descoberta foi um tweet em 2018 do jornalista ganês Nana Agyemang, no qual foi compartilhado por milhares de pessoas em Camarões e toda a África. E nesse tweet tinha a emblemática frase de Wilfried Mbappé. Porém, sem nenhum embasamento ou fonte confiável. A possibilidade é de que o pai de Mbappé nunca tenha dito aquelas palavras, apesar de vários veículos pelo mundo acreditarem como verdadeiro. Porém, corta para 2021 numa entrevista com o então técnico de Camarões, Antônio Conceição, ao portal 90 Minutos. Num breve relato, ele afirmou: o pai de Mbappé queria que ele jogasse em Camarões. Bem, esse relato acabou confirmando o boato sobre o pai de Mbappé se esforçar para que o filho representasse o país africano. Esse é o relato mais próximo sobre Mbappé ter tido a oportunidade de jogar no país africano. Muito mais real do que a frase emblemática de Wilfried Mbappé. E vou combinar que a frase acaba sendo bem emblemática mesmo, porque acaba sendo bem legal. E ela foi compartilhada por milhares de pessoas ao redor do mundo. Então existe uma possibilidade bem grande da frase ser fake news. Essa afirmação do antigo técnico Antônio Conceição veio como uma bomba, até porque a Federação Camaronesa tem um histórico negativo em relação às intervenções na seleção e às dificuldades em aceitar jogadores com dupla cidadania. Agora você já imaginou Mbappé representando Camarões? Se tudo o que ele fez pela França não tivesse existido? A seleção camaronesa, por exemplo, sequer foi à Copa do Mundo em 2018, apesar de ter sido campeã africana em 2017 e estar relativamente no auge da sua geração. Um ano depois da estreia de Mbappé, ele foi campeão do mundo pela França, mas tudo isso poderia não ter acontecido caso a Federação Camaronesa tivesse insistido um pouco mais em Mbappé, independente de qual versão fosse a verdadeira ou não, se a Federação tivesse cobrado ou não para que Mbappé representasse os Leões Indomáveis. Bem, em 2022, no ano passado, o atual presidente da federação, Samuel Eto'o, foi perguntado sobre o caso Mbappé, que aconteceu antes dele presidir a federação, mas ele foi enfático da mesma forma. Eu não quero ter um Kylian Mbappé que nasceu em Bordeaux em nossa seleção, mas um Kylian Mbappé que nasceu em nossos bairros da classe trabalhadora em Camarões, porque há talentos em nossos territórios a serem valorizados.
No mesmo ano, antes da Copa do Mundo, Mbappé até falou sobre o assunto e encerrou de vez a questão sobre a história de defender algum país africano, seja Camarões de seu pai ou Argélia da sua mãe. Camarões e Argélia fazem parte de mim. Eu apoio os dois. Eu tenho origens. Minha nacionalidade é francesa, mas minhas origens são argelinas e camaronesas. Eu não posso negar as minhas origens. Oficialmente, a Federação Camaronesa nunca negou ou confirmou a informação do pai do Mbappé ou do Antônio Conceição sobre ele ter sido subornado para jogar na seleção de Camarões, o que é algo bem grave e diz muito mais sobre os problemas estruturais do futebol camaronês. Mas vamos combinar? Depois desse vídeo, dificilmente você não ficará os próximos dias refletindo. Mas e se o Mbappé tivesse escolhido Camarões? E se a Federação Camaronesa fizesse um pouquinho mais de esforço para convencer o aço francês a vestir o manto dos leões indomáveis? Infelizmente, só veremos Mbappé brilhando com a seleção francesa e, por enquanto, do PSG. Mas que essa história vai ficar matutando na minha mente nos próximos dias e nos próximos anos, isso vai. E aí, gostou do vídeo? Deixa o like para esse vídeo chegar mais longe aqui na plataforma e inscreva-se no canal. Se tiver um cascalho sobrando ou quiser enviar uma proposta de parceria financeira, a nossa chave do Pix está disponível. Aliás, é o mesmo endereço do nosso e-mail profissional. Qualquer valor ajuda no trabalho independente sobre futebol africano. E nunca se esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e fé!